Todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live importantíssima falando de flexibilização, falando de retomada frente à pandemia. Hoje teremos uma convidada super especial, que é a Cláudia. Cláudia é gestora de uma grande rede, a Hospital Care. Ela iniciou no Hospital Vera Cruz, em Campinas, e tem conduzido todo o processo de enfrentamento, de retomada, tem participado ativamente aí nesse processo. E a ideia é a gente aprender um pouquinho mais com ela. Deixa eu ver se ela já chegou aqui. Cláudia, para compartilhar toda essa experiência conosco. Cláudia, seja muito bem-vinda. Não sei se ela já está me vendo. Deixa eu ver se eu a chamo por aqui. Cláudia, vamos lá. Ah, já entrou. Tudo bem, Cláudia? Olá, boa noite. Tudo bem com você? Todo mundo que está aí? Tudo jóia. Tudo Obrigada, jóia. viu? Seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo aceite do nosso convite. Estava contando aqui para todo mundo a grande experiência que você teve aí no enfrentamento de algumas unidades do grupo, o quanto você aprendeu com toda essa jornada e o quanto você pode compartilhar aqui conosco hoje, para a gente aprender também com todos essa experiência, né, que você acumulou nesse projeto. Então, muitíssimo obrigada. Já tem gente dizendo aí o quanto é fã sua. Ah, Muito pessoal, que bom. a gente. Saudade, né, dos nossos encontros aí. Eu lembro tanto da gente, e como a gente veja as lives. Mas, assim, inicialmente, boa noite. Quero agradecer aí a oportunidade de compartilhar aí algumas coisas. Acho que eu estou aprendendo, né? Acho que a gente está aí o tempo todo aprendendo. Nunca foi um momento de tanto aprendizado. E que bom que a gente está aqui junto, né? Perfeito, todos nós. Bom, eu queria começar relembrando aí toda a jornada da pandemia que nós vivemos, né, e sobrevivemos, e tentando contextualizar aí o que a gente passou até aqui. Claro que vai ser uma introdução bem rápida, só para a gente poder depois conectar com os outros conteúdos que nós programamos para a noite de hoje. E certamente foi um desafio enfrentado aí por todos, e a gente já tem agora um cenário mais otimista, não é mesmo, Cláudia? Assim, agora estava até ouvindo outro dia e muito feliz mesmo de ver que parece, né, pelo que eu ouvi recentemente, inclusive de infectologistas, a gente está no momento mais, vamos dizer, no melhor momento, um momento Sim. de otimismo, mas ainda é um momento da gente ficar atento, porque 100 pessoas, né, ainda transmitem para 60, os vacinados transmitem. Então, eu acho que esse é um momento da gente estar muito otimista, mas a gente não perder o foco. Né? Acho que é até sobre isso um pouquinho que eu queria refletir com vocês, que algumas coisas eu vou colocar não são verdades absolutas, mas são coisas que eu vejo como pessoa, como profissional. O quanto, né, tudo isso fez a gente pensar um pouco fora da caixa, que essa história toda do novo normal, e eu fiquei pensando um pouco quando você me convidou, o que é isso, né? Por que isso está mexendo tanto com a gente? E aí, quando a gente pega novo e normal, já são duas palavras que já mexem com qualquer pessoa, né? O novo É. e o normal. E o que é ser normal, né? É estar dentro de um contexto comum. E aí a pandemia fez a gente sair do que era comum. E por quê? Porque ameaçou a gente, né? E pensando naquela pirâmide que acho que todo mundo conhece, ela mexeu ali com não só com a base, toda a nossa questão de segurança, a segurança física, a psicológica, a financeira. Então, de repente, e foi muito rápido, né? Da noite para o dia, a gente estava ali num cenário de guerra.
não só nós da saúde, né? Porque a gente teve que lidar com tudo isso. Então, acho que esse foi o primeiro grande desafio. Eu me lembro de ter pessoas da minha família me ligando, perguntando se eu ia continuar trabalhando no hospital. E eu falei, lógico, primeiro que é o meu trabalho. E é esse momento que eu acho que estou vendo um grande significado, né? Apesar de eu não ser da linha de frente, mas o grande significado, né? Então, acho que o primeiro grande, acho que da grande reflexão, né, que eu estou pensando hoje, até porque hoje é o dia do médico, né? Vocês têm algum médico aí, mas já pensando nisso, o quanto que isso fez a gente, primeiro, pensar fora da caixa e como se adaptar, né? Seja numa situação que ameaça a nossa vida, que ameaça a nossa integridade, uma gestão de crise, né? Então, eu trouxe inicialmente, acho que essa reflexão. Eu fiquei Sim. pensando, quando a gente viveu a greve dos caminhoneiros, né? A gente achou aquilo, nossa, e foi mesmo, uma situação Foi muito tão impactante, né? complexa. E aí, de repente, olha, a greve do caminhoneiro não era nada perto do que vinha pela frente. Então, primeiro de tudo, acho que o grande desafio foi lidar com essa questão, né, da normalidade e de como a gente ia trazer novos padrões. E isso tem tanto a ver com a gente, né, quem está aqui, de padrão. A importância do padrão. Como é que eu vou agora frente a essa situação? Eu vou ficar trancada a vida inteira? Não, a gente tinha que ir para frente. Eu acho que é o grande, acho que a primeira ideia que eu queria colocar aqui, o quanto que a gente teve que se adaptar muito rapidamente e convivendo com essa questão. De repente o comum não era mais comum e tudo que tinha mudado trazia grandes ameaças, né? E a gente falando agora do cenário atual, né? Na sua opinião, que vivenciou toda essa implantação, desafio aí de adequação e enfrentamento, o que é mais desafiador para uma retomada segura? Então, a gente vem falando nessa retomada aí já há algum tempo, né? Até porque a Tá. gente Vai e volta. desce, sobe. Então, pensando aqui, vou falar contar um pouco da nossa realidade, né? Primeiro, esse foi o primeiro grande desafio. Quando pensar na retomada, porque a gente não sabe, né, quando que ia acontecer. Então, isso foi o primeiro, acho que, grande. E o que que eu vou retomar? E eu tive também lendo uma pesquisa da KPMG, fala assim, os principais desafios, e vem muito ao encontro do que eu tenho percebido aqui. Primeiro, as pessoas se acostumarem, né, a viver uma nova realidade sem polarizar. Nem estamos naquele início, mas a gente não está no normal ainda. Vamos embora, todo mundo não. A gente está vendo repique, né, Israel, Sim. Inglaterra, o Canadá nesse momento, e aí eu não vou dizer, afirmar, mas assim, os especialistas vem falando que a principal questão é o uso de máscara. Então, abrir de repente e estamos agora no normal, esse para mim é o principal desafio. Então, é viver numa Sim. situação em que eu não estou naquela situação de crise extrema, mas eu não estou no normal. As novas doenças, né, da própria pós-Covid. Então, esse é um grande desafio para nós como gestores, como profissionais. Agora estarmos atentos, nos prepararmos, e a gente tem feito esse movimento aqui, inclusive de um ambulatório pós-Covid, não só para atender, mas para entender. O pensamento também da escassez de recursos, porque de repente você tem escassez, né, de profissionais, você tem escassez da própria demanda, porque as outras demandas, eu não sei a realidade de quem está por aí, mas assim, o nosso pronto-socorro, por exemplo, vou falar agora nós tivemos aqui, nós temos, né, o hospital que a gente direcionou um fluxo Covid, um não Covid, os dois hospitais da rede, e isso foi uma vantagem, eu acho que uma oportunidade que nós tivemos, mas, então, onde eu não tenho o Covid, a gente caiu muito o atendimento, isso é a realidade de vários. Então, lidar com essa ausência, né, da, da, da demanda mesmo. Então, estou falando não só da parte financeira, mas da parte da conversão do PS, por exemplo, que aí quem vinha chegou muito pior, né? Então, para ter uma noção, a gente convertia de atendimento de pronto-socorro 4,5, 5, e no auge da pandemia, fora aqui no hospital que não é Covid, eu tinha 12%. Então, para ver o nível da complexidade que se instalou. Então, o agravamento dessas doenças. E na retomada, eu vejo
como passar credibilidade, né, para as pessoas, e aí pessoas, eu estou falando de cliente médico também, e como lidar com uma situação que ainda não é o normal, mas trazendo todo mundo já para o nosso dia a dia. Acho que, de novo, está exigindo da gente pensar fora da caixa e trocar experiência, até porque agora a gente vai ter uma situação onde tanto a parte de vinda ao PS, vinda à questão eletiva e também do novo cenário. E a gente não tem série histórica, né? Então agora a gente tem que estar muito mais atento. Aquela questão de estudar, trocar figurinha, isso está trazendo, acho que reforçou muito, né? Então são alguns dos desafios que eu tenho visto, pensado, e a nossa retomada começou aí já em setembro do ano passado, depois a gente teve que recuar. Nós fizemos vários movimentos. Eu posso detalhar um pouquinho aqui alguns para vocês, daqui a pouquinho. Perfeito. E antes dessa retomada que foi em setembro, vocês chegaram a passar pela experiência de implantação da certificação em boas práticas, né, para enfrentamento e prevenção do coronavírus, que é o selo Covid Free. Por que vocês se decidiram em participar desse programa? E na sua visão, como e o que contribuiu esse selo para a retomada que foi feita em setembro, que está sendo feita agora de novo? Então, a gente teve o contato com a ideia do selo, acho que foi ali para mais ou menos julho do ano passado. E, na verdade, como é que a gente ficou? A gente viu toda a divulgação do selo, mas o mais interessante, né? Algumas pessoas, empresas, nos perguntavam, mas escuta, vocês não podem certificar? E aí a gente certificar, e a gente não tinha condição de, nem ainda esse know-how estruturado, né? Por mais que a gente ache que é fácil fazer, às vezes até é fácil fazer na nossa casa, mas estruturar enquanto metodologia não é algo fácil. Foi aí a primeira contato que a gente teve com o IBS para entender o que era esse selo, como era, e aí veio aquela questão toda estruturada. Inicialmente, a gente não buscou o selo para nós, a gente foi implantando, e aí no finzinho lá de novembro, dezembro, é que a gente fez esse fechamento. E o porquê? O objetivo é lógico, né? Qualquer certificação, acreditação, principalmente uma acreditação que já tem um nome no mercado, ela traz visibilidade para uma organização. E num momento de retomada, eu não posso dizer que isso não é um dos fatores, né? Pensar na questão estratégica, mas não para pendurar um selo na parede, é para ter algo que passe essa credibilidade, né? Porque falar que nós temos boas práticas é uma coisa, sempre a certificação de uma terceira parte, ela confere outra credibilidade. Então, a gente conheceu a metodologia, gostou até porque nós percebemos aí toda uma estrutura dentro da plataforma, né? Essa questão da autoavaliação, é primordial. Então, ela validou, nós tínhamos um comitê desde março de 2020 e já com muitas ações em andamento. Mas quando a gente vai ler, a gente viu assim, nossa, eu tenho isso, mas às vezes faltava a formalização, todos os conceitos da qualidade, né, dimensões. A gente foi estudar lá a Dona Bidian, quase que sem querer, porque era assim, tudo olhando a estrutura, processo, resultado, toda a questão de isso não pode ser empírico, e aí eu acho que foi muito interessante porque fez a gente voltar até em algumas coisas que fortalecem a própria acreditação, né? Então, no comecinho de janeiro é que a gente arregaçou as mangas para ir fazer a autoavaliação, fizemos aqui dos dois hospitais, tínhamos a maioria das coisas, mas a gente demorou um tempinho para organizar as informações. Então, de novo, aquele conceito, né, de você ter as coisas estruturadas. E, então, respondendo a sua pergunta, o objetivo não foi o selo pelo selo, foi o que ele nos trazia de confiança que a gente estava no caminho certo, estruturar e passar, sim, essa credibilidade e ter esse olhar diferenciado. Apesar de não ser uma receita de bolo, mas tudo que te traz uma diretriz, ela te ajuda muito, né? Facilitou muito, e aí a gente, a partir de abril, a gente obteve a certificação aqui na Casa de Saúde. E aí, para quem está nos ouvindo e não conhece ainda o programa de certificação, só para contextualizar tudo que a Cláudia falou, o selo ele se dá em algumas etapas, são 3 etapas.
a organização decide adotar o selo de certificação e ela passa então por uma autoavaliação, é como se fosse um autodiagnóstico. Ela usa a plataforma Ibis Digital para fazer esse autodiagnóstico, onde você tem lá todos os requisitos e explicação e exemplos de atendimento a esse requisito, para ter certeza se você atende ou não. E ao final dessas respostas, você tem um percentual aí de atendimento. E para aqueles requisitos que você ainda não atendeu, a tua organização pode construir por meio de atividades dentro da própria plataforma, ações, né? Programar essas ações e atividades para que esses requisitos sejam implantados. E para isso a gente tem um gestor de projetos que fica conectado na plataforma para esclarecer qualquer dúvida se necessário, em horário comercial, então todo dia tem um suporte aí para que a organização possa contar. E quando a organização chega aí no percentual mínimo, que é de 70% mais os obrigatórios, ela então nos chama para uma visita de certificação. Essa avaliação de certificação, às vezes ela é online, às vezes ela é ao vivo, às vezes é só documental, tudo vai depender da maturidade que as evidências são aportadas na plataforma. Feito isso, a organização então recebe o seu certificado, né, depois de ser validado e homologado pelo nosso comitê de certificação. E a organização passa por manutenções periódicas, né, de acordo também com o que foi imputado e avaliado. E a grande sacada, eu acho que do selo, é manter a organização atualizada. Então, a gente assumiu esse compromisso de acompanhar todas as legislações dos diversos segmentos. A gente tem dos mais variados segmentos, desde escola, salão de cabeleireiro, além da saúde. Saúde, obviamente, são as principais empresas que se certificaram durante a pandemia. Mas até fazendas, enfim. O nosso papel é acompanhar todas essas legislações dos mercados específicos, atualizar as organizações quando necessário, a mudanças que culminem na modificação de um requisito ou de um padrão e, consequentemente, na necessidade de adoção de uma nova prática na organização. E a organização também pode participar de webinars de atualização que a gente faz aí trimestralmente para acompanhar a evolução da pandemia, a adoção aí de boas práticas que estão sendo realizadas nos diversos locais do mundo inteiro. Então, a gente traz essas atualizações, que é um momento de troca, exposição por um especialista, mas de muita troca entre as organizações que estão participando, estão implementando a norma, como aquelas também que já estão certificadas. E essa é uma certificação que vale por 2 anos, então a organização continua tendo acesso à plataforma, continua tendo acesso aos modelos, para que ela possa, inclusive, evoluir ao longo desses 2 anos, quando ela não atinge o máximo da certificação, que é o nível de excelência, ela possa fazer isso no tempo dela, no tempo que ela puder evoluir. Então, é uma certificação, acho que o principal aí eu não falei, que é de fácil acesso. Ela é de escopo específico, então ela é fácil de ser implementada. A organização ela não precisa adotar muitas práticas, além do que ela já tem feito aí de maneira empírica, mas ela consegue também, por ser uma certificação subsidiada, solidária, ela consegue ter um acesso bem interessante aí para, pelo menos, trabalhar um primeiro processo de certificação para aquelas que ainda não experimentaram o que é passar por um processo de certificação, um processo de qualidade. Muito bem, muito bem. Aliás, esse é um ponto assim que foi fantástico, esse acesso super fácil, tanto na questão financeira como na plataforma, e até para compartilhar um pouquinho com vocês, a forma como vem todos os requisitos, ele já facilita. Então, aqui a gente com o Google Drive, elegeu quem eram as pessoas, a gente fazia as reuniões tudo online, com esse acesso. Então, assim, não é uma coisa... Às vezes dá um ou outro que a gente patinou aqui para documentar, e que nem a Vivian falou, faz com que a gente volte numa mentalidade de gestão de processos, por processos, de qualidade, né? E a meta número 2 de comunicação fica ali o tempo todo na gente, não só do paciente, mas a comunicação institucional é muito forte.
Então, propiciou Perfeito. assim o encontro, a integração dos nossos profissionais. Às vezes tinha gente que já estava fazendo um monte de coisa e o selo, inclusive, trouxe essa integração, porque a gente tinha que compartilhar. Mas você já fez isso? E quem vai fazer aquilo? Então, essa parte, assim, também foi um ganho. E o fato da gente não precisar, né? Eu sei que tem vários setores aqui no hospital se preocupando com isso, mas essa atualização, então, qualquer notícia, atualização normativa, o selo vai me trazer aí alguém aí o tempo todo olhando para a gente e por nós. Então, isso também é um ganho, tá deixando a gente meio mal acostumado até, mas Vou fugir um pouquinho dessa parte de gestão da qualidade, que eu acho que ficou bem claro, né? O quanto a gente consegue enxergar benefícios para a empresa, para a organização de saúde que adota o selo de boas práticas de enfrentamento e prevenção aí do coronavírus. Mas o quanto vocês conseguiram medir o quanto foi perceptível para o paciente, o quanto o paciente, o usuário, né, da organização de vocês, conseguiu refletir sobre a preocupação de ser uma organização que pensa na segurança dele? Ele chegou a dar feedback? Como que foi essa experiência? Como é que foi essa mensuração aí da experiência do paciente que viu uma empresa que se preocupa com sua segurança? Isso foi perceptível para ele ou não? a gente ainda não tem ainda como afirmar, né? Isso, Sim, assim, estou tentando ver uma forma de de medir, mas depoimentos, né? assim, Assim, de é, feedbacks. mas isso, mas seja nos depoimentos dos pacientes, por exemplo, eu mesma tive que conversar com uma família que queria entrar, aquele pessoal que não entende, né, aquela questão do Sim, número de visitantes, e quanto o selo te dá esse respaldo. Então, em algumas situações pontuais, isso aumenta essa credibilidade, acho que a percepção, o cliente médico, né, na hora dessa decisão, isso tem sido muito importante para a gente, tanto no Vera Cruz, tanto que a gente já está fazendo uma segunda rodada aqui em breve de divulgação desse selo, de explicar um pouco mais, talvez até com alguns inputs. Olha, você sabia que aqui, por conta disso, um dos requisitos é medir quantas pessoas cabem em um determinado lugar? Porque parece que não, mas no dia a dia isso conta, né? Então tem alguém tomando conta para que não tenha, para que todo mundo tenha a medida da sua temperatura lá na entrada. Então a gente não conseguiu ainda uma mensuração, acho que objetiva, quantitativa, mas né? isso, mas sim, e o quanto que isso também acho que deixa as próprias pessoas que trabalham aqui mais tranquilas. E eu tive as duas visões, daqui, que era não Covid, e de lá. Porque o que, que acontece? Você imagina um hospital que se dedica a atender Covid. Bom, e quando acabar a Covid? Como é que fica a sua imagem, né, na sociedade, principalmente para um leigo que às vezes não entende, né, que o Covid não está ali. Então, isso também está sendo muito importante na retomada de um novo perfil de atendimento, porque hoje na Casa de Saúde nós já chegamos a ter 7 UTIs só de Covid. Então, hoje eu tenho 3 UTIs, uma dedicada ao Covid, e nós estamos numa outra retomada, num outro momento, em outras frentes aí de negócio, e ter isso é muito importante, né? Então, acho que não tenho isso objetivamente, mas com certeza isso agrega. E, de novo, a gente consegue passar isso. Olha, tem um selo de enfrentamento, de boas práticas. Nós tivemos um paciente de ouvidoria que quis entender um pouquinho mais, entender o que era, como era. Então, sim, repercute nos profissionais, nos clientes médicos e no cliente, porque quando você coloca todos aqueles para eles, às vezes, pode parecer muita regra. Mas quando você tem aquilo por trás de uma metodologia, eu acho que te dá ainda mais autoridade, autonomia e confiança. Por que, que a gente está fazendo isso? Não é porque a gente não quer que vocês entrem. Então, isso acho que foi importante, principalmente nas restrições de visitas, nas questões do alojamento, onde você, de repente, teve que fechar um pouquinho a porta. A gente já vinha fazendo isso. O quanto o selo dá esse respaldo, eu acho que esse apoio no entendimento das pessoas. Então, sim, ele agrega. Não tenho dados, quem sabe a gente possa medir isso numa pesquisa, e na retomada está sendo muito importante. A gente tem colocado bastante isso para o nosso cliente médico, né? Tanto daqui como na E casa de saúde, onde a gente eu, já está retomando. eu te fiz essa pergunta porque, assim, uma coisa que a gente aprendeu foi que os pacientes que são teoricamente os leigos, né, se apropriaram um pouco
dos conceitos de saúde, se apropriaram sobre assuntos que nunca teriam sido discutidos antes, né? E então, assim, a minha percepção quando faço avaliações, quando tenho contato com organizações de saúde que estão adotando o selo, é de que os pacientes, principalmente, né, eles têm demonstrado, feito depoimentos, o quanto eles se sentem seguros num ambiente que se preocupa com eles, né? Eles conseguem perceber, tendo contato com, enfim, a gente sabe que mídia tem o seu lado bom, o seu lado ruim, mas eles têm efetivamente o contato com. Tá tocando telefone aqui. As organizações que se preocupam com esse paciente. Mas você tocou num ponto que é olhar para o cliente interno, né? O olhar para o cliente interno, o cliente médico, é super importante nessa fase de retomada, no sentido de tranquilizar esse cliente médico de que aquele ambiente onde ele vai trazer o seu paciente, onde ele vai realizar sua cirurgia, também foi pensado, né, quanto à segurança ambiental, segurança do circundante, segurança do próprio médico e do paciente propriamente dito. Então, sem dúvida, o selo vai contribuir muito para isso. O Roberto fala que se todos soubessem o quanto faz bem para a saúde da empresa ir em busca da certificação, seria perfeito. Verdade. Se todas as É, organizações de saúde tivessem essa consciência, o quanto ela contribui para a gestão, o quanto ela contribui para a segurança dos pacientes, né, para a saúde como um todo, a gente teria um outro cenário na saúde, certamente. e Muito Roberto bem. aí tem acho que pegando aí um pouquinho da fala do Roberto, além de pensar na questão da qualidade, da segurança, das normas sanitárias, a gente tem que pensar na sustentabilidade. Então, se através de um selo eu consigo melhorar todas as minhas práticas, porque não é o selo, né? O caminho do selo é que me dá essa melhoria, e passar essa credibilidade, isso vai ser um diferencial no mercado, por que não? Né? Nós somos um negócio, a saúde ela é um negócio. Mesmo a saúde pública, ela precisa ser sustentável, né? Todos, de alguma forma, um Sim. porque tem fonte pagadora, o outro porque tem o orçamento, enfim, todo mundo precisa estar aí dentro de um escopo. E na retomada, a gente percebeu, quem aqui que está assistindo com a gente agora não conhece alguém que não estava bem, que estava com medo de ir para o hospital, né? E eu falei, nossa, olha, o hospital nesse momento me parece que talvez seja o lugar mais seguro, porque é onde as pessoas estão mantendo um contato, um cuidado. Então, o selo, com certeza, ele traz essa percepção, sim. A gente tem que usar muito o selo, porque essa questão da pandemia, se Deus quiser ir pensando essa curva não volte a passar, mas ela fica aí um tempo, mas a gente tem que manter. O vírus não pegou a malha e foi embora e tudo bem, né? Então, eu acho que o selo ele dá muito respaldo para a gente ainda por um bom tempo. E o selo é um meio, né? Acho que é importante sempre lembrar isso, que ele é um meio, ele não é um fim. E o selo é uma grande ferramenta. O manual de certificação ele está parametrizado na plataforma de propósito, né? Porque é uma certificação onde os padrões são muito dinâmicos, visto todas as pesquisas que estão sendo feitas e que ainda serão feitas. Mas ele é um grande norteador de melhores práticas, lapidador das práticas existentes da organização para um caminho, para um resultado melhor. O Roberto É, e fala, a, nós do grupo DG Anestesia melhoramos muito após essa certificação. É porque ele realmente tem esse papel, né? Bem alinhado com a filosofia do IBS, que é sempre trazer um caráter educativo para as avaliações. A gente não deixou de fazer isso via a plataforma IBS Digital, ainda inserindo modelos, inserindo exemplos, para facilitar ainda mais essa jornada da organização. Você ia falar alguma coisa, Cláudia? Desculpa, eu te interrompi. Não, na verdade, quando eu estava falando assim, o quanto que, logo no início, eu até achei que eu não tinha entendido bem o valor, porque isso que você falou da questão social. Eu acho que foi muito importante nesse momento, né, trazer um selo que, com certeza, o trabalho em si seria de um valor maior, mas pensar o que as pessoas estavam precisando naquele momento. Então, extremamente acessível,
não consigo mensurar o custo-benefício em relação a tudo que ele oferece. E, de novo, né, eu fui fazendo essa reflexão que eu não percebi ao longo do tempo. Que o selo faz a gente pensar com essa mentalidade, né, de processo, de evidência. Não adianta eu ter alguma coisa. A gente teve situações aqui que não estava, que tinha, mas não estava tão bem disseminada, que não estava escrito. Então, eu lembrei muitas vezes de vocês. O que não está escrito não existe, porque a gente teve que É, escrever algumas coisas. Então, acho que esses conceitos eles estão ali no pano de fundo, né? Estão dando toda a sustentabilidade. Então, o selo ele tem essa coerência. E principalmente o Roberto falou, né? Acho que ele que é de anestesia. Então, e nesses fluxos, principalmente onde tem a questão do processo invasivo, eu acho. ele é muito claro, né? Então, Uhum. ele dá o caminho das pedras mesmo. Se alguém não estava fazendo, porque assim, o hábito envolve a sensibilidade, né? De repente a gente está lá fazendo e acha que está tudo bem. Então, quando vem alguém que fala, epa, eu preciso ter isso, 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 a área, a hora de mostrar as evidências, mandar a foto, né, das entradas, da saída, do fluxo, eu acho que isso é muito interessante, faz a gente pensar em outras coisas que acho que vão ficar no controle de infecções cruzadas, por exemplo, né? Não só de É, Covid. sem dúvida. E Cláudia, estamos já meia hora aqui conectadas. Eu queria que você fizesse um fechamento falando aí das principais mensagens que você poderia deixar para a gente, dos desafios dessa retomada, as suas considerações finais, aí pensando nesse novo momento, né, que a gente está vivendo, que, na sua opinião, os profissionais de saúde que estão conduzindo os processos de retomada e flexibilização devem se preocupar e como que o selo pode contribuir para tudo isso. Eu acho que, penso que tem muitas mensagens, né? E no momento dessa turbulência toda, e a gente, no fundo, a gente já está se adaptando, o ser humano se adapta, né? Eu acho que uma primeira mensagem é que eu falei isso no início, eu acho que vou retomar agora, porque considero importante que a gente tem que estar atento ainda. A mentalidade de risco, ela não pode nos abandonar ainda. A flexibilização, ela é importante, mas com critério. E aí o selo, ele volta assim a ser essencial, né? Porque assim, nossa, mas agora está passando a pandemia, será que a gente precisa do selo? Eu acho que mais do que nunca. Óbvio, nós estamos no momento aqui de fazer uma autoavaliação das práticas, se está tudo certinho, se a gente não flexibilizou demais alguma coisa, se a gente não tem, inclusive, que pedir um suporte para o IBS, olha, isso aqui eu posso fazer diferente, mas Uhum. assim, que bom que a gente está aí, né, como eu falei, com acho que o melhor cenário até agora, com muitas possibilidades, mas utilizar esse selo para aprendizado nessa mentalidade de risco, para voltar ao normal, que não é o de antes, vai ser um novo normal mesmo, onde a gente aprende a viver com alguns riscos. E uma lição muito grande é a interdependência, né? O selo faz com que a gente trabalhe de novo, ele é muito integrado, as pessoas precisam conversar, isso foi uma conversa assim, no primeiro momento a gente até talvez não tivesse entendido isso, depois a gente teve que retomar, e eu acho que modificações na saúde como um todo. E um olhar, assim, uma coisa que eu acho que a gente aprendeu bastante é o quanto que, principalmente o pessoal da qualidade, né, que quer fazer, padronizar, ler, depois publica, depois faz um piloto, a gente aprendeu que em algumas horas ali a gente ia ter que ser mais rápido, mas ter o indicador de controle, como que a gente ia mitigar e rapidamente, porque tinha coisas que a gente tinha que implantar, não sabia ao certo ainda, né? Todo mundo vivenciou isso. Então, acho que são grandes lições. Lidar com as novas doenças. E queria deixar aqui é o meu lado romântico, né, que eu sempre tenho, que é o quanto que essa pandemia toda fez a gente pensar na importância de trabalhar a saúde mental, né? E esse É. olhar para a pessoa, né, não só para o profissional. E não só porque isso apareceu muito forte, hoje se a gente for olhar aí os dados de absenteísmo ou de doenças, não é só a questão respiratória, a questão da fragilidade, né, humana, não é fraqueza, fragilidade. Então acho que
reconhecer isso traz uma força para a gente, reconhecer a nossa fragilidade traz uma força. E o quanto que os padrões fazem com que a gente seja mais forte e aproveite essa experiência, né? Quem fez imagino para tecer ali, para integrar todas aquelas informações, quanto que não foi pesquisado. Então, aproveitar o saber do outro. Então, são muitas lições, né? E acho que destacaria essa. Eu vou até complementar aí a sua fala, né? Você acabou de mencionar, a gente não sabe aí quanto foi pesquisado. O quanto foi pesquisado e o quanto continua sendo pesquisado, né? A gente teve que estruturar um comitê internacional, porque a gente não tinha toda a reunião de saberes aqui no Brasil, e certamente o conhecimento, as boas práticas que estavam sendo implementados em outros países seriam de muita valia para nós. Então, o nosso comitê tem 31 pessoas que voluntariamente aí se candidataram para construir os padrões, com a nossa pilotagem, né, estruturando na linguagem de certificação, na metodologia. E essas pessoas estão conosco ainda, continuando a fazer as contribuições para manter todas as organizações sempre muito atualizadas. Então, não só essa iniciativa, como o subsídio do IBS para a plataforma, tornou essa certificação muito acessível. Eu ressalto isso porque muitas organizações elas têm receio de entrar no processo de certificação, porque o processo que elas conhecem é da organização inteira, é pensando em todos os processos, e ela é um grande ponto de partida, né? E experiência para as organizações que querem organizar a casa, que querem melhorar seus processos, aprender o que é fazer gestão da qualidade, com um escopo mais restrito e super acessível financeiramente, né? Por todos esses subsídios, esses profissionais que se voluntariaram, a gente consegue promover uma certificação 1/5 do valor, às vezes 1/8 do valor, que seria uma certificação mais tradicional, uma acreditação. Então, de novo, recomendo, é um grande exercício, é um grande aprendizado, e um aprendizado que vai contribuir para a sociedade, que vai contribuir para a imagem da organização, transmitindo a todos o quanto ela se preocupa com a segurança do outro. Cláudia, não sei como te agradecer, foi super rica, obrigada por compartilhar aí toda a sua experiência, toda a jornada que vocês construíram ao longo desses meses que foram árduos, mas que eu sempre trago aqui, por isso que se deu esse convite, que o que vocês colocam para fazer, onde vocês colocam a mão é com muito apreço, muito carinho, né? E com muita responsabilidade. Então, fiz questão de trazer você aqui, todo mundo te parabenizando, porque realmente você, como representante aí da organização, realmente merece, tá? Representando aí toda a equipe. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, Cláudia. E até a próxima. Segunda-feira tem mais. Avisem a todos os profissionais, colegas de vocês que não conseguiram acompanhar hoje, que essa live ficará gravada aqui nas mídias do IBS e vocês poderão assistir e encaminhar essa live para quem certamente tem interesse e poderia ouvir todos esses conhecimentos que nós aprendemos hoje. Pessoal, boa noite. Muito obrigada. Grande abraço para todo mundo. Saudades, hein, dos nossos encontros. Muito. Até breve. Tchau. Até.